você entra nesse vídeo, você provavelmente sabe que Brotas é a cidade conhecida pelo rafting e esportes radicais no geral. Mas você sabe se vale a pena? Quantos dias você tem que ficar lá? E o mais importante, quanto que sai tudo? Nesse vídeo eu vou te contar. Meu nome é Juliana Gabriele e vamos ver a minha viagem como foi. Começando pela estadia. Eu fiquei num Airbnb chamado Bosque do Pepira, se eu não me engano. A gente ficou 5 dias, 4 noites. Ou seja, o nosso check-in foi dia 17 de agosto e check-out dia 21 de agosto. Esse Airbnb, ele fica dentro de um complexozinho de vários apartamentos. E o nosso era o que ficava pra frente, assim, desse complexo, que era o que tinha varanda. E nele tinha tudo. Tinha uma salinha, um banheiro, a cozinha e o quarto. Inclusive tinha ar-condicionado lá no quarto e um ventilador na sala. Só a cozinha que tem o detalhe que o fogão dele é um cooktop, na verdade, de 2 bocas. Ele não é realmente um fogão, é aqueles cooktops elétricos. Lá nesse Airbnb também tinha vaga pros carros, na frente do complexo de apartamentos, pra você só embicar e estacionar. Então o carro fica meio que na rua. Aí nesse Airbnb, tudo saiu R$ 902,95. O que eu achei, assim, que valeu muito a pena, porque é um APzinho super completo. Tem umas cortesias lá que eles dão, tipo café solúvel, cappuccino e uns bombons. E quem cuida lá são 2 meninos, eles são bem jovens, eu acho que deve ter minha idade, tipo uns 20 e tantos anos. E eles são super atenciosos, assim. Tanto que a gente mandava mensagem, eles respondiam assim na hora, eles deixaram a gente fazer o check-in antes, que na verdade o check-in lá no site tava às 15 horas, se eu não me engano, só que a gente acabou chegando bem antes. A gente chegou mais ou menos na hora do almoço, sei lá, e na hora do check-out a gente também não teve problema nenhum. Eles falaram que se a gente quisesse passar da hora do check-out, que tava lá, acho que era meio-dia, tudo bem, sabe? Já que não ia ter hóspede depois da gente. Então foi tudo bem tranquilo. Sobre os passeios, a gente comprou tudo de antemão, pra gente só chegar lá e ir pros passeios sem precisar se preocupar com nada. E é o que eu recomendo você fazer. Começando pelo Ecoparque Caçorova. Pelo que a gente notou, ele é muito famoso lá em Brotas. E é um parque, assim, lindo. Ele tem 2 cachoeiras, que é o dos Coatis e a Caçorova. E ambas têm uma trilhinha um pouquinho mais intensa. Se você for sedentário, talvez você tenha não dificuldade, mas você vai se sentir cansado, sabe? Por causa do aclive, declive, degraus, enfim. Mas é super fazível. Dá pra você entrar nas 2 cachoeiras. E uma delas, eles colocaram, tipo, uma plataforma pra que você consiga tomar banho de cachoeira, tipo, no meio, assim, dela, sabe? No meio da queda. E aí, se você for fazer isso, toma cuidado, porque eles têm também uma piscina com borda infinita e um lago de caiaque. O funcionamento deles é das 9 às 17 pro day use e as comidas e bebidas são à parte. Então a refeição por lá, assim, no almoço, mais ou menos, você vai gastar em torno de uns R$ 80, mais ou menos, sem contar a bebida. São uns pratos que, se você come bastante, talvez você não saia de lá satisfeito, sabe? Mas é muito gostosa a comida de lá. Dito isso, o nosso day use das 9 às 17, com 2 cachoeiras, piscina com borda infinita, lago de caiaque e um parque super bonito no geral, foi R$ 200 por pessoa. E eu achei, assim, que o tempo das 9 às 17 foi mais que o suficiente pra você curtir tudo. A gente passou bastante tempo nas cachoeiras, a gente conseguiu utilizar o lago de caiaque, que tava só nós 2, e depois a gente terminou o dia na piscina, que também era basicamente eu e meu namorado, com água aquecida, uma maravilha. Então é um lugar que eu entendo o preço. No dia 2, que foi o que a gente deixou um pouco mais livre, a gente foi no Morro do Fogão e no Ecoparque Saltão. Morro do Fogão, ele é pra fora de Brotas, tem que sair da cidade pra você conseguir chegar lá. Dá pra você chegar até lá em cima, porque é um mirante natural, sabe? Dá pra você chegar lá em cima, tudo de carro. Chegando lá, você tem um ônibus que foi meio adaptado pra virar uma lanchonete e claramente a vista. Lá tem umas cadeiras, assim, também pra sentar, as plaquinhas. E o bom é que é de graça. Você entra lá, você não precisa pagar entrada nem nada. Só que se estiver fazendo um clima um pouco mais frio, leva a blusa, pelo amor de Deus. Lá venta muito, eu passei muito frio, porque eu levei um corta-vento bem fininho. E também quando a gente chegou só tinha nós 2, acho que justamente porque o tempo tava... Só que assim, é mirante, né? Uma vista. Você chega lá, olha tudo e é isso, acabou. E o nosso segundo rolê do dia, logo em seguida, a gente foi pro Ecoparque do Saltão. Esse Ecoparque, a entrada é R$ 40 por pessoa, muito barato. E são 3 cachoeiras lá, a Monjolinho, a Ferradura e a Saltão. A Monjolinho é a que eu recomendo você ir primeiro, porque ela é a de mais fácil acesso e ela é pequenininha, sabe? Não dá pra entrar, mas ela é pequenininha, você chega, você olha, muito fofinho e é isso. E aí você volta. A segunda cachoeira, que é a Cachoeira do Saltão, ela tem uma trilha maiorzinha, assim, pra você fazer. A trilha dela é toda de uma escada de madeira, sabe? O bom é que você vai descendo, o ruim é na volta. Só que assim, é uma queda d'água enorme, tem 75 metros de altura a cachoeira, e eu não vou mentir, é a cachoeira mais bonita que eu já vi. Obviamente você não consegue entrar,
nadar, porque é meio perigoso, sabe? São 75 metros de água caindo, então tem uma placa lá que você não pode nadar. Mas, cara, e seu olhar vai subindo, é muito bonito lá. Juro, deu vontade de ficar lá olhando aquela água o dia inteiro. E por fim, a última cachoeira é a da Ferradura. Cachoeira entre aspas, porque você chega no fim da trilha e tava tipo um chuveirinho assim, sabe? Não era bem uma cachoeira, uma quedona d'água. Mas a trilha, pra você chegar até lá, eu juro, também foi a trilha mais bonita que eu já fiz na minha vida. Essa cachoeira da Ferradura, você vai só pela trilha, você não vai pela cachoeira. Por mais que ela seja dentro do mato, assim, que tenha árvores em volta, você meio que vai por um córrego, assim. Como é a trilha de um córrego, vai com tênis que você não liga de molhar. Dá pra fazer chinelo também, só que eu recomendo você fazer chinelo se você já tem experiências com outras trilhas, sabe? Porque é muita pedra, é perigoso escorregar, e é perigoso você perder seu chinelo, enfim. As refeições lá também são à parte, só que elas são super em conta. Então, assim, o almoço pra 2 pessoas, ao todo saiu 138, mais ou menos R$69 pra cada. As porções lá são muito bem servidas. Então, assim, se você pedir um prato de comida, você vai comer bem, sabe? Você vai comer muito bem. Lá eu não lembro de ter visto algo sobre horário, como foi no Caçoroba, por exemplo. Só que a gente voltou lá no fim da tarde, mais ou menos, também, umas 5 horas, mais ou menos. O dia 4, a gente deixou pra ir no rafting. Só que a gente começou o dia indo no Ecopark Jacaré. Por quê? Quando a gente foi fechar o pacote do rafting pela internet, tinha um pacote que era um combo. Eu acho que só o rafting saía, sei lá, 190. Alguma coisa assim. Mas esse pacote que eles estavam oferecendo, que era um combo, tinha a ida até esse Ecopark, e lá a gente teria tirolesa, caiaque e stand-up. E tudo isso, mais o rafting, sairia por R$199 por pessoa. Então achei que compensou bastante. E o almoço é no restaurante da agência. A gente fechou o pacote na agência Território Selvagem. E a agência deles, em cima é a agência e embaixo é o restaurante. Esse embaixo é o restaurante, dá pra uma outra rua lá, enfim, é o Canoas Bar, se eu não me engano. E a gente tinha um almoço lá. A gente deixava selecionado já o prato que a gente queria, chegava lá e era só pedir. E depois, num determinado horário, a gente se encontrava lá na agência. E de lá, eles mesmos forneceram um transporte pra gente ir até o local do rafting. E de volta. O rafting que a gente pegou era um bote de 6 pessoas. Tem bote de 4 pessoas também. Só que esse que tava incluso no nosso pacote era de 6 pessoas. E assim, eu não gravei porque não tem como você gravar, a não ser que você esteja usando aquela GoPro na sua testa, sabe? Porque você fica com remo o tempo inteiro. E é muito legal. Sinceramente, eu esperava mais. Eu achei que seria muito mais radical, daria um frio na barriga, mas não, é legal. Só que eu também acho que eu não achei tudo isso porque quando a gente foi, o rio não tava tão cheio. Eles não fazem passeio se o rio tiver muito cheio ou se ele tiver muito baixo. Os instrutores também, eles são maravilhosos. Inclusive, alguns deles fazem parte do time brasileiro de rafting. Vocês sabiam que existia time brasileiro de rafting? E uma dica que eu dou pra vocês é tentar ir na frente, sabe? Claro, o instrutor ele vai falar, mais ou menos, ele vai avaliar o grupo que vocês estão. O instrutor vai olhar e vai falar mais ou menos como dá pra ser a configuração do bote. Mas se você falar que quer ir na frente, é capaz dele deixar. No 5º e último dia, a gente fez o check-out de manhãzinha e fomos pro Ecopark Recanto das Cachoeiras. Gente, que lugar bonito! Nesse Ecopark, eles têm 2 cachoeiras, só que nenhuma delas dá pra você entrar igual as outras. Esse Ecopark, eu achei que ele tem uma pegada mais comercial. Então, por exemplo, as cachoeiras você não consegue entrar, mas, tipo, elas são bonitas, mas não dá pra entrar. E a trilha até elas é bem tranquilo, sabe? Bem tranquilo mesmo. E lá tem uma piscina de borda infinita que dá pra uma paisagem linda, assim. E tem outras piscinas também, pra você relaxar, pra você curtir. E são todas lindas, 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 lindas. A alimentação lá, assim como no Caçoroba, também é à parte. Só que lá, eu achei que tem coisas que são mais em conta. Então, ó, nós dois gastamos R$196. Dá uns 98 por pessoa. Só que a gente comeu porção de peixe, hambúrguer, sorvete, sabe? Não foi só um prato. Então lá dá pra você maneirar nos gastos com comida também. E eu falo que lá eu achei mais comercial também porque eu acredito, pelo menos eu não vi nem no site, nem lá no lugar mesmo, nenhum lugar que dê pra você ficar de um dia pro outro, sabe? Uma estadia, não tem. E também, uma coisa que eu achei muito legal é que tem uns pontos de foto, são uns lugares que tem um apoio pra você colocar seu celular pra que você consiga tirar foto de um determinado lugar lá. Dito isso, o Day Use, que é a única opção que você tem, foi R$200 por pessoa, assim como no Caçoroba, e você também pode ficar o mesmo período de tempo, das
9 às 17. Lá tem chuveiro, aquecido, vestiário. Então, se for ficar o dia inteiro lá e quiser tomar um banho lá, sem preocupações. E por fim, chegamos à conclusão de tudo isso. Eu achei que esses 5 dias que a gente ficou lá foi, assim, perfeito. Eu não achei nem muito e nem pouco. Se a gente tivesse ficado um dia a mais lá, eu acho que a gente não saberia mais o que fazer, sabe? Não ia ter muito mais coisa nova, a não ser algum outro ecopark que tenha por lá, porque tem vários. Só que eu acho que seria muito mais do mesmo. 4 dias, eu também acho o ideal. Porque, assim, você não precisa ir em 2 ecoparques grandes, como a gente foi no Caçorova e no Recanto das Cachoeiras. Mas eu acho que 4 ou 5 dias é o ideal. Mais que isso vai acabar ficando muito mais caro e menos você não vai conseguir ver tudo. A cidade lá, em geral, ela é super segura. Então, assim, você pode andar à noite, você pode andar sem preocupação. A gente falou com um menino lá de um restaurante que a gente foi, ele era garçom, que ele morou em São Paulo, que é onde eu moro. E ele falou que em Brotas, a gente não precisa ter as preocupações que a gente tem em São Paulo. Então, assim, dá pra você andar despreocupadamente de noite nas ruas, sabe? Só não é tão seguro quando você vai se distanciando de Brotas, do centro, quando você vai indo mais pra longe. Daí ele falou que é bom tomar cuidado. Mas lá no centro, em Brotas mesmo, cara, tranquilo. Só que assim, pode andar de noite tranquilamente, só que é uma cidade do interior, querendo ou não. Então, se você for querer fazer alguma coisa às 10 da noite, vai estar tudo fechado. Agora sobre os passeios especificamente. Caçoró, eu achei que ele vale muito a pena se você gosta de cachoeira e de trilha. Porque assim, lá as cachoeiras, elas são muito bonitas e você consegue entrar, e elas são fundas. Então assim, você consegue entrar, você consegue nadar, você vai passar aquele frio de cachoeira normal. Então, Caçorova, ele é um ecopark muito mais aventura. Só que ele ainda assim tem os elementos mais turísticos. Então, a piscina com borda infinita, o lago de caiaque, o redário, umas paisagens bem bonitas pra você tirar foto e etc. Sobre o Saltão, eu acho o ecopark do Saltão uma parada obrigatória pra quem vai pra Brotas. Porque ele é muito barato. Você paga R$ 40 a entrada. Lá no Saltão, você infelizmente não vai poder entrar nas cachoeiras. Só que esse lugar possui a cachoeira mais bonita que eu já vi. Eu tenho certeza que você vai se impressionar bastante com ela também. Não só isso, tem a trilha que eu falei pra outra cachoeira, mas a trilha é que vale muito a pena. Dá pra você tirar inúmeras fotos e ficar com uma lembrança linda desse lugar, porque realmente é muito bonita a trilha. Fora que tem um ponto positivo também das comidas serem baratas pro tanto que vem. Então nesse ecopark você disparada vai gastar bem menos. Lá também tem vários lugarzinhos assim pra você fazer churrasco. A gente inclusive viu um casal lá que tava fazendo o próprio churrasquinho. E também dá pra você fazer camping lá. Só que aí eu acho que tem que reservar, eu não sei direito como funciona, tem que pesquisar. Mas pra um day use eu recomendo demais. Sobre o ecopark Recanto das Cachoeiras, você vai nele se você quer ter aquela pegada mais resort no seu passeio. Então se você quer dar uma descansada, mais uma relaxada, uma vibe assim mais de boas, é nele que você vai ir. Ele tem sim 2 cachoeiras, mas nenhuma delas você consegue realmente entrar. Uma delas você consegue só ficar assim embaixo da queda d'água, porque meio que não tem um poço ali pra você mergulhar. E a outra até tem um poço pequenininho pra você entrar assim, mas não é como Caçorova, por exemplo, que você consegue mergulhar e que é bastante profundo. Não, você vai lá, vai sentar na aguinha e consegue ficar em pé e a água bate, sei lá, acho que nem na cintura. Lá também, como tem uma pegada mais resort, tem uns lugares que é bem assim, instagramável, isso ainda é uma palavra, mas lugares lindos pra você tirar foto, mas ele também só tem day use. Então, se você for, você só vai passar o dia e depois vai voltar pra onde você estiver hospedado. Mas é aquilo, se você quiser sair do seu hotel, Airbnb, que seja, pra passar um dia inteiro relaxando, é esse lugar que eu recomendo. Agora, falando sobre o rafting. O rafting eu acho um passeio obrigatório pra você fazer em Brotas. Afinal, Brotas é conhecido pelo rafting. Então é com certeza uma atração que você precisa conhecer. Porque é igual você ir no Rio de Janeiro e não ir no Cristo Redentor, que eu já fiz. E aí toda vez que eu falo que eu fui no Rio de Janeiro, a galera fala: nossa, você foi visitar o Cristo Redentor? Não. Então, com rafting vai ser a mesma coisa. Você vai pra Brotas, a galera vai perguntar: você fez rafting? Imagina você falando: ah, não. Por isso que eu falo, é obrigatório, é muito divertido, você vai gostar. E a agência que eu fui e que eu recomendo bastante é a agência Território Selvagem. Essa agência não só tem uma estrutura muito boa, uma equipe muito boa, mas como também eles tiraram todas as nossas dúvidas, eles foram super atenciosos com a gente. E é uma agência que eu senti bastante confiança, sabe? Os gastos, ó, ao todo a gente gastou R$ 3.145,81 pra 2 pessoas. Isso incluso tudo. O Airbnb, os 5 dias de Airbnb, gasolina São Paulo Brotas,
Brotas, as compras que a gente fez no mercado, os passeios. Então, assim, R$3.000 pra 5 dias, 4 noites, pra uma cidade que não é só bonita, mas tem bastante contato com a natureza, é uma cidade super segura, eu achei que valeu muito a pena. Então, a conclusão geral disso tudo é que, se você estiver procurando um destino pra você passar as férias, eu recomendo muito que você vá pra Brota. Mas é aquilo, considera bem em que estação do ano que você vai, em que época do ano, porque se você for lá e for pro rafting, ou for pra qualquer um desses ecoparques, não é legal você pegar um período do ano que tá frio, que chove muito. O melhor a se fazer é pegar fora de temporada, obviamente, porque Brotas eu acho que é um destino que lota, porque o rafting, a gente foi assim, no meio de agosto, sabe? Super fora de temporada, depois das férias de julho da galera, e tinha muita gente no rafting, por exemplo. Então, se você for em alta temporada, não esquece de agendar o seu rafting com bastante antecedência, ou seus passeios em geral, comprar seus day use com antecedência, porque Brotas me parece um lugar que enche, e enche muito em alta temporada. E é isso, eu espero que eu tenha te ajudado a achar um destino para suas férias, e não esquece de largar um joinha se esse vídeo te ajudou, e se quiser, inscreva. É isso.